1 de Reis, capítulo 18. Pode deixar sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Irmãos, a Bíblia, ela não apenas contém, mas a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, né? A Bíblia, ela não tem partes inspiradas. A Bíblia, ela é toda inspirada e ela fala conosco. Eu falo isso porque, às vezes, há pessoas que, por conveniência, elas falam que a Bíblia contém a palavra de Deus porque pegam partes que lhes são convenientes e as outras excluem. Mas nós entendemos a Bíblia como um todo, e a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. Ela é a profecia por excelência, ela é o pão que nos alimenta, é a revelação de Deus. Deus se revelou a nós através de Jesus, o verbo vivo, né? O Senhor se revela a nós, mas também nós temos a revelação escrita de Deus, que é a palavra de Deus. Pastor, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer mais de Deus, quero conhecer do seu caráter, da sua personalidade, como Ele fala, como Ele age, o que Ele espera de mim, o que eu posso esperar dEle. Então conheça a Bíblia e tu conhecerás de Deus, tu vais se relacionar com Deus, porque a Bíblia, ela nos revela o Senhor. É por isso que o crente, ele não tem que estar atrás de profecia, ainda que Deus use pessoas em profecias, pelo menos eu acredito nisso, que Deus tem os seus profetas e usa os seus profetas, mas a Bíblia é a profecia por excelência. Se tu queres um norte, uma direção para a tua vida, se tu queres uma orientação, tu podes abrir a Bíblia e tu vais encontrar nela direção para a tua vida. Antigamente nós falávamos que a Bíblia era a bússola do viajante, né? Hoje a gente está mais chique, porque agora a Bíblia é o GPS do crente, né, irmão? Antigamente era a bússola, agora é o GPS. Eu quero chegar num lugar, pastor, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta. A Bíblia te guia até lá, por isso ame a Bíblia, amém? Valorize a Bíblia, leia a Bíblia e faça a Bíblia valer na sua vida. A Bíblia, ela é a verdade, e cada história que nós lemos na Bíblia, ela não é um conto de carochinha, ela não começa com era uma vez. A Bíblia não é um livro de ficção, nem é um livro apenas limitado a uma cultura, a um povo. A Bíblia é um livro transcultural, por isso que nós costumamos dizer que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair mês que vem, não é? Porque a Bíblia, ela transcende tudo. Então, quando nós olhamos para uma história da Bíblia, nós temos que olhar para uma história com uma alma de aluno, entendendo que aquilo que está escrito é para que nós possamos pegar como modelo, como exemplo. Por isso Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque quando nós lemos a palavra, nós devemos pegar a palavra como uma referência para a nossa vida. Queridos, falar de altar, quando nós olhamos para essa palavra e vemos Elias restaurando o altar, e falar de altar, altar é algo que se destaca na palavra de Deus. Talvez não tenhamos tanta citação no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nós temos muitas citações de altar. Nós vemos constantemente pessoas levantando altares ao Senhor. Altar era uma elevação, algo que se levantava e ali oferecia sacrifícios a alguma divindade. Mas constantemente nós vemos pessoas levantando altar ao Senhor. Que não falar de Abraão. Parece que a vida de Abraão é marcada por altares. Parece que onde Abraão passa, ele vai levantando altares ao Senhor, né? Nós vemos durante a caminhada no deserto, mesmo quando o povo se estabelece, né, na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido a eles mesmos, altar é algo que se destaca na palavra de Deus. Constantemente nós vamos encontrar alguém diante do altar, clamando por uma resposta de Deus, sacrificando algo ao Senhor e tendo essa resposta da parte de Deus. Nós vemos pelo menos 3 tipos de altar. Diga 3. Acorda o irmão do teu lado e fala 3. Nós vemos pelo menos 3 tipos de altar que são citados na Bíblia. O primeiro é um altar básico, é um altar de pedra. E ele era edificado, levantado em qualquer lugar. Qualquer um levantava esse altar para oferecer sacrifícios a Deus, para oferecer algo ao Senhor, por causa de uma palavra, por causa de uma promessa, ou por causa até de uma aparição de Deus naquele lugar. Então, quando nós falamos da teofania, que era a aparição de Deus, a manifestação de Deus, ou a revelação de Deus através de um ser humano, quando Deus aparecia, alguém naquele lugar onde a manifestação de Deus acontecia, levantava um altar ao Senhor.
ou quando queria estabelecer uma aliança com Deus, para entrar em aliança com Deus, para alcançar uma promessa, eles levantavam um altar ao Senhor. Você vê lá que Jacó, quando está em rumo, quando ele sai da casa do seu pai, está indo para a casa do seu tio, Deus aparece a Jacó lá em sonhos. Quem lembra? A escada que era do chão à terra, Deus aparece na ponta da escada, renova a aliança com Jacó, fala: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, agora eu sou o teu Deus. A aliança que eu tenho com teu pai, eu estabeleço também contigo. Ele renova a aliança, e quando Jacó se levanta, ele estabelece ali um altar, oferece a Deus, sacrifica naquela pedra o azeite, e quando ele volta, ele de novo, quando ele volta da casa do seu tio, voltando para reconciliar com seu irmão, ele encontra de novo aquele altar, e ele oferece sacrifícios a Deus, porque quando Deus libera uma palavra, ele levanta um altar para entrar em aliança com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então esse é o primeiro tipo do altar, é o primeiro altar que nós vemos. Eles vão passando e levantando a Deus altares por causa de uma promessa, de uma palavra, de uma aliança, ou porque Deus apareceu naquele lugar e eles selavam aquela manifestação de Deus através daquele altar. O segundo tipo de altar que nós vemos citado na Bíblia é o altar de bronze, que ficava no átrio do tabernáculo. Existia o tabernáculo, que depois se tornou um templo, amém? E no átrio daquele tabernáculo existia o altar de bronze, e esse altar de bronze era especificamente para holocausto. Antes de entrar no santo lugar, antes de entrar no santíssimo lugar, eles passavam pelo altar, e aquele altar de bronze era onde eles ofereciam sacrifícios a Deus, era onde eles matavam os animais e ofereciam, e aquele sangue que era derramado no altar, era símbolo daquilo que Jesus faria depois da cruz do Calvário, como cordeiro que foi morto por nós. Por isso Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Então aquele altar do holocausto, antes de entrar no santo lugar, antes de entrar no santíssimo lugar, era símbolo de que para o homem entrar na presença de Deus, tinha que haver sacrifício, tinha que haver morte, tinha que haver derramamento de sangue. Então ele era o altar do holocausto, era o altar do sacrifício, o altar de bronze. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Terceiro, era o altar de ouro, que já estava lá dentro do templo. Esse altar de ouro, ele ficava de frente para o santíssimo lugar, e esse altar de ouro que ficava dentro já do santo lugar, ele não era para oferecer sacrifícios ali. Aquele altar de ouro, ele já estava lá dentro do santo lugar, de frente para o santíssimo lugar, onde era o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, amém? Então lá dentro, lá no altar de ouro, ali se oferecia incenso, que era o símbolo da oração e da adoração. Tinha que continuamente ter ali incenso que era oferecido a Deus, que era como a nossa adoração ao Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o altar de ouro, uma vez por ano, inclusive hoje nós estamos em Israel, está celebrando o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Então, num dia no ano, diga um dia no ano, o sumo sacerdote entrava lá no santíssimo lugar, e ele pegava o sangue do sacrifício, aspergia, tocava naquele altar de ouro, mas ali no altar de ouro ele oferecia de novo incensos a Deus, que era a adoração. Então a Bíblia fala de 3 tipos de altar: do altar que era levantado com pedras e era oferecido para promessas e aliança, o altar de bronze, que era o holocausto, o sacrifício, o derramamento de sangue, perdão de pecados, e o altar de ouro, que era a adoração, que era algo oferecido a Deus. O altar na Bíblia, nós vemos um símbolo, que era o símbolo de comunhão. Todas as vezes que falamos de altar, é alguém se achegando a Deus, é alguém tendo comunhão com Deus, é alguém clamando para que Deus se revele, é alguém clamando para que Deus se manifeste, é alguém lembrando das promessas de Deus e dizendo: Deus, tu tens promessas para conosco, faz algo, intervém, Senhor, muda a minha história, ou a história de um povo, ou a história de uma família, ou a história de uma nação.
Então o altar, ele é símbolo de comunhão, altar é símbolo de perdão, altar é símbolo de promessa, altar é símbolo de aliança, e altar é símbolo da revelação de Deus. Altar, quando nós falamos de altar, a nossa mente vai ser remetida para quê, pastora? Para a aliança, para a promessa, para a palavra liberada de Deus que não volta vazia. Vai ser remetida para o perdão dos pecados, sacrifício, sangue derramado e perdão de pecados. E altar, quando nós pensamos em altar, nossa mente vai ser remetida para a manifestação e revelação de Deus, porque se altar é lugar de entrega, altar também é lugar de resposta, aleluia. Se altar é lugar de sacrifício, também é lugar de manifestação da glória de Deus, aleluia, a favor daquele que sacrificou. Quem está entendendo até aqui, diga aleluia. Quando chegamos aqui em 1 Reis, capítulo 18, que nós conhecemos a história, quem não conhece depois lê em casa, que é muito bom, muito forte. A partir do capítulo 17, o povo de Israel estava afastado de Deus. Elias convoca um povo para um desafio, mas quando ele vai sacrificar, a Bíblia diz que o altar estava quebrado. Diga, altar quebrado. O altar estava desmantelado. O altar estava partido. O altar estava quebrado. Acorda o seu irmão, fala para ele, o altar estava quebrado. O altar estava quebrado. Na hora dele sacrificar, os profetas de Baal sacrificam, amém? Ficam lá o dia inteiro tentando, Baal não responde. Mas quando chega a hora do profeta sacrificar, a primeira coisa que ele identifica, e é importante porque senão não estaria no texto, ele identifica que o altar estava quebrado, o altar estava desmantelado, o altar estava partido, e o altar, o reflexo da vida espiritual dessa nação. O altar estava refletindo a realidade espiritual daquela nação. A nação de Israel estava distante de Deus. A comunhão com Deus estava interrompida. O povo não cumpria mais aquilo que deveria cumprir diante do Senhor. Um rei, que era o Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, fizeram uma bagunça em Israel, colocaram um povo em idolatria, levantaram altares de adoração a Baal, e o povo se perdeu na idolatria, se afastou do Senhor, já não tinha mais aquela comunhão plena com Deus de Israel. Então o altar quebrado simbolizava, era um reflexo da vida espiritual daquele povo. E por que aquele altar estava quebrado, pastora? Capítulo 18, versículo 18, porque eles deixaram os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele povo abandonou os mandamentos do Senhor. Abandonou os princípios de Deus, abandonaram a palavra de Deus, já não cumpriam mais o que a palavra de Deus os pedia. Pastora, por que esse altar estava quebrado? Porque eles levantaram altares a Baal na nação. Pastora, por que esse altar estava quebrado? Capítulo 18, versículo 21. Porque esse povo estava cocheando entre dois pensamentos. Eles queriam o Deus de Israel, mas também queriam adorar a Baal. Eles queriam servir ao Deus de Israel, não queriam abandonar a tradição de servirem ao Deus de Israel, mas também não queriam deixar de adorar a Baal. E eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Então esse altar, que era a vida espiritual do povo, estava desmantelado. E quais eram os resultados disso, pastora? Seca, tristeza, lamento, vergonha. A terra não produzia. Deus se volta contra eles. Não contra deixando de amar, mas corrigindo ao filho que ama. Amém, irmãos? Para ninguém interpretar mal. Fala, pastora, Deus contra alguém? Não. Deus agindo com justiça em relação à nação. Então não havia chuva, 3 anos e meio sem chover.
a terra não produzia, o povo em fome, sequidão, lamento, Deus sem falar, eles estavam divididos, havia miséria, tristeza, dor entre o povo. Tudo por quê, pastora? Porque o altar estava quebrado, porque o altar estava desmantelado. Porque, queridos, não adianta sacrificarmos em altares que ainda estão desmantelados. E aquele altar quebrado era um símbolo daquilo que aquele povo estava vivendo. Era um símbolo da realidade daquilo que eles estavam oferecendo a Deus e como eles estavam a ver a sua vida espiritual diante de Deus. E é por isso que quando chega a vez do profeta Elias de orar, de clamar a Deus e pedir: Deus, responde-nos. Antes de Elias orar, antes de Elias sacrificar, ele repara: o altar está quebrado. Então, antes de qualquer coisa, vamos reparar esse altar. Diga: antes de qualquer coisa, eu preciso restaurar o altar. Às vezes nós achamos que Deus fará só porque nós estamos sacrificando. Às vezes nós achamos que Deus vai operar, Deus vai fazer, porque estamos sacrificando e achamos que estamos a dar o nosso melhor. Elias podia ter fechado o olho, colocado o animal ali em cima e orado. O que Deus tem a ver com pedra? O que Deus tem a ver com uma parte do altar que não está de pé? Em que Deus liga se está desmantelado ou não? Aí nós pensamos, o que importa é o sacrifício, só que para Deus não é assim. Tem um texto em Miqueias que fala: sacrifícios e holocaustos eu não quero, mas eu quero que vocês me sirvam com o coração puro. Lá em Joel o Senhor fala: rasgai não é as vossas vestes, rasgai os vossos corações. Às vezes nós achamos que porque estamos fazendo, porque estamos sacrificando, porque estamos dizimando, porque estamos ofertando, porque estamos jejuando, porque estamos vindo ao culto, Deus tem que operar, Deus tem que fazer, e não importa como está a nossa vida. Eu estou sacrificando, pastora, eu estou pedindo, eu estou orando, mas Deus, nesse tempo de campanha, e hoje eu vim aqui como profetisa de Deus, para abrir os nossos olhos nessa noite. Aleluia, há uma chave que tem que virar, há um segredo que tem que ser revelado. O que, pastora? Antes da oração, antes do sacrifício, antes de pedir fogo, tem que reparar o altar. Se o altar está quebrado, o altar é símbolo da nossa comunhão com Deus, o altar é símbolo daquilo que oferecemos a Deus, o altar é símbolo do nosso coração. O altar hoje não é em pedras, o altar hoje não é de ouro, o altar hoje não é de bronze, o altar é de carne, é a nossa vida, é o nosso coração. E Deus está falando: não adianta, não é a oração, não é o sacrifício, mas é o teu coração, é a tua vida, é a tua sinceridade, é como tu andas, é como tu fazes, é você que eu quero. Antes de Deus fazer através de nós, Ele quer fazer em nós. Vou repetir porque é muito forte isso, irmão. Vou até pedir para você falar para o seu irmão com cara de profeta. Não ri para ele não agora. Também se rir não dá para ver porque está de máscara. Fala para ele: antes de Deus fazer através de nós, Deus quer fazer em nós. Nós estamos numa geração que acha que não tem nada a ver. Não é? Tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem nada a ver. O que importa, só que esse coração deles é um coração de sentimento. Tipo assim, o que importa é o coração. O que eu amo Deus, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa coisa da religiosidade, pecado, santidade. Tem nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver. Eu sou crente, vou na igreja, mas continuo com aquele meu relacionamento que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu sou crente, mas continuo mentindo lá no meu patrão, lá na minha empresa, mas não tem nada a ver. Continuo roubando porque não tem nada a ver. Continuo pegando porque não tem nada a ver. Corrompo as autoridades porque não tem nada a ver. Eu continuo oferecendo, mas tentando me justificar com meu altar desmantelado, com meu altar quebrado, e
achando que Deus vai responder. E por que não acontece a mudança? Por que não chega o milagre? Porque o resultado de um altar desmantelado é sequidão, é falta de chuva, é falta de abundância, é fome, é tristeza, é lamento, é divisão. Pastora, por que eu estou a orar e as coisas não mudam na minha vida? Por que eu estou a dizimar e as coisas não estão acontecendo? Porque você está sacrificando, mas tem que olhar em que altar tu estás a sacrificar. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como está a tua vida diante de Deus? Porque, irmãos, nós somos rápidos para disfarçar as nossas mazelas diante das pessoas, sim ou não? A Bíblia diz que Naamã era um general, era um cara top dos tops, porém era leproso, mas ninguém sabia. Sabe por quê? Porque a farda dele escondia. E nós somos rápidos para esconder a lepra. Colocamos a farda de super crente, colocamos as fardas de super espirituais, colocamos as fardas de super íntimos de Deus, quando na verdade Deus está a olhar não para aquilo que estamos a fazer, mas para aquilo que somos. Hoje eu estou aqui nessa noite para te dizer, está na hora de reparar o altar do nosso coração, está na hora de nós colocarmos o altar da nossa vida em dia, limpo, purificado, erguido certinho, para que aquilo que oferecemos a Deus seja aceito por Ele. Às vezes nós esquecemos que há ofertas que Deus rejeita. Restaurar o altar, irmão, a palavra é essa mesmo. Às vezes nós esquecemos que há ofertas que Deus rejeita. A palavra de Deus diz que Caim e Abel ofereceram a Deus, eles ofertaram a Deus. Sim ou não? Sim. Os dois ofertaram. Mas um Deus aceitou e o outro Deus rejeitou. Há ofertas que Deus não aceita. Olha o que Deus fala em Isaías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu não aceito mais as vossas reuniões solenes, elas me causam nojo. Deus falando de um povo. Porque eles estavam levantando mãos, eles estavam cultuando, mas com as mãos sujas de sangue, com o coração cheio de injustiça. Eles estavam carregados no seu altar quebrado, mas ainda continuavam na técnica, oferecendo a Deus um culto que Deus não estava recebendo. Irmão, se isso não mexe contigo, mexe comigo. Um culto para Deus, que Deus estava tendo agonia de receber aquele culto, não estava recebendo aquele culto. Ele fala, para! Que eu não estou recebendo. Pelo contrário, está me enjoando. Já pensou, irmãos, oferecer algo a Deus, que Deus fala, para, porque está me enjoando? Mas por que estava enjoando? Não era pelo culto. É porque não é o culto pelo culto, mas é porque qual é a motivação do meu coração ao cultuar a Deus? Não é o culto pelo culto, não é o fato de estarmos aqui cantando e celebrando, é o fato de nós entendermos o porquê que estamos aqui, cumprirmos a sua palavra, ajeitarmos o altar do nosso coração, para que quando ofereçamos a Deus o nosso culto, Ele aspire como cheiro suave as suas narinas, aleluia, porque o nosso louvor e a nossa adoração, ela chega como aroma suave nas narinas de Deus, e aí sim Ele aspira o nosso louvor, Ele aspira a nossa adoração, e derrama sobre nós a sua glória, o seu poder, aleluia. Quem crê que hoje Deus já está derramando da sua glória e do seu poder, levante uma mão para o céu, orabacandarabasúria. Quem veio oferecer o seu melhor culto a Deus, levanta as duas mãos para os céus, oh, quem quer agradar o coração de Deus, diga palavras de louvor a Ele nessa noite. Que hoje Deus encontre o altar do nosso coração limpo, que hoje Deus encontre o altar do nosso coração reparado. Algo novo que Deus
Deus está derramando sobre nós essa noite. Oh Deus! Deus está trazendo um povo dessa igreja e fazendo assim, ó. Eu vejo Deus como se... Eu vejo algo como se tivesse uma... Não sei nem o nome. É como se fosse uma pá. E fazendo assim, ó. Pastor, o que é isso? Deus me diz que Deus está alinhando corações aqui, pastora. Deus está trazendo para o centro. Deus está alinhando o coração com o coração dele, porque há coisas novas que Deus quer desatar sobre esta igreja, e ele fará, porque ele é Deus. Quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória. E calabachandarabaias. De fogo e de chuva. Tem fogo de Deus esse altar, meu Deus. Meu Deus, aleluia. Quem não sente pode ficar caladinho, mas quem já está sentindo a presença de Deus aí? Tem alguém que está sentindo essa presença santa? Oh, aleluias. Oh, aleluias. O altar tinha que ser reparado. Não era só colocar o sacrifício ali. O altar tinha que ser reparado. As nossas vidas, irmãos, precisam estar santas. Santidade convém ainda à casa do Senhor. Nós estamos numa geração, irmãos, que a gente tem vergonha às vezes. Infelizmente, tantos crentes sendo pastoreados pela internet, com cada mau exemplo aí. Porque cantam, porque oram, porque sabem fazer o movimento dentro de uma congregação, mas tem uma vida toda errada. São muito bons diante da multidão, mas são péssimos no seu a sós. E aí começam a estourar escândalos. Escândalos, 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 escândalos. O evangelho vai sendo escandalizado. Sabe por quê? Porque estão oferecendo sacrifício sem reparar o altar. Que nós sejamos esse povo que olha para o altar. Elias olhou para o altar e ali tinha uma plateia enorme. Ele podia estufar o peito e falar: não, Deus recebe, desde que seja com sinceridade. Quem lembra de usar? Quem lembra de usar? Que quando a arca balançou, ele com sinceridade foi segurar a arca, mas muito sinceramente caiu fulminado na hora. Porque para Deus não é a sinceridade, é a obediência. Mas vamos seguir. Elias olha o altar e fala: vamos reparar o altar. No versículo 30 que lemos. E ele disse: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É tempo de restaurarmos o nosso altar. É tempo de vivermos essa restauração de altar. E eu vou falar algumas chaves, algumas coisas que aconteceram, alguns princípios para Elias restaurar esse altar. O primeiro princípio que Elias usou para restaurar esse altar foi reconhecer que ele estava quebrado. O reconhecimento da situação atual. Sabe o tipo de pessoa que nunca muda? É aquele que sempre acha que está muito bem. Sabe qual é o tipo de pessoa que nunca vê transformação na sua vida? Aquele que acha que essa palavra é para o vizinho. Aquele que está ouvindo uma palavra como essa, está falando: fulano tinha que estar aqui. Porque nunca é para si, nunca é para ele mesmo, é para alguém que está ao lado, é para o meu marido, é para minha esposa, é para o meu filho, é para o meu amigo, é para aquele irmão. Quando Deus está falando conosco, a primeira coisa
coisa é reconhecer, é olhar para si mesmo e falar: Deus, eu preciso, Senhor, ter a minha vida restaurada. Eu preciso ter o meu coração restaurado. Eu preciso ser liberto desse mal. Eu preciso ser liberto desse vício. Eu preciso, Senhor, ser liberto dessa prática. Eu preciso ter a minha vida transformada. É reconhecer. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, porque o arrependimento é a capacidade de entendermos: eu não estou bem, eu quero mudar e vou mudar, então eu parto para uma nova prática de vida. É a metanoia, é a mudança de mentalidade, é a mudança de pensamento, a mudança do sentimento e as nossas atitudes que passam a mudar. Então, primeira chave para a restauração do altar é termos a nossa vida, é reconhecermos que precisamos. Diga: reconhecimento. Segundo, Elias junta as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas, que estavam separadas, mas Deus nunca trata eles como um povo separado, Deus trata como um só povo. Segunda chave para nós restaurarmos o altar é trabalharmos no perdão e na unidade. É abrir mão do ódio, abrir mão da raiva, é abrir mão do rancor, é se humilhar, é pedir perdão, é restaurar a aliança. Quem sabe estás aqui hoje, há tanto tempo tu não falas com a tua mãe. Quem sabe estás aqui hoje, estás há muito tempo sem falar com seu pai. Quem sabe há quanto tempo tu estás sem falar com teu irmão. Quem sabe brigaste com alguém até da igreja e está dando a paz do Senhor de longe, mas o coração está apertado. E Deus está falando: é hora de unir as pedras. Pedra é pesada, irmão. Pedra de altar não é pedrinha não, tá? Pedra de altar não é pedrinha de paralelepípedo não. Pedra de altar é daqui para mais. Se é pedra ou é isopor? Porque agora tem essas coisas do fake, né? A gente não... É pedra, né? É pedra. Pega para você ver. É pesado ou não é? Porque às vezes, para nós gerarmos união, tem um peso. Custa. Não é simples. Mas Deus está te falando: se tu tens alguma coisa com teu irmão, vá até ele. Antes de ofertar, repara a tua vida com teu irmão, para que Deus possa também fluir na tua vida. Se tem uma coisa que ficou travado, quando a nossa vida, se tem uma coisa que o Senhor falou que fica travada até a nossa oração, o tempo de Deus nos responder fica bloqueado. É o que, pastor? Ele fala: olha, se tu não perdoares teu irmão, tu não serás perdoado. Já pensou nisso? Senhor, deixa essa área aqui, Deus, da unidade de lado, mas eu vou sacrificar, eu vou jejuar, eu vou clamar. E Deus está falando: ei, antes do sacrifício no altar, perdoa, repara esse altar. Vá lá no teu irmão, humilha-te, chora. Ah, mas ele é o que tinha razão, meu irmão. Decida obedecer. É melhor obedecer do que ter razão. É melhor ter razão diante de Deus do que dos homens. Repara o teu altar, restaura essa aliança. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, Elias falou: abre aí um córrego, uma vala em volta desse altar. E eles abriram, e eles tiveram que colocar água, trazer 3 vezes aquela água e colocar ali. É o serviço, é o envolvimento. Para nós restaurarmos o altar, tem a nossa entrega, tem o nosso serviço, tem o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Envolva-te na obra de Deus, envolva-te com as coisas de Deus, sirva ao Senhor. Não se permita apenas vir ao culto, esquentar o banco e ir embora. Faça algo para Deus. Pergunta para o teu irmão, fala: o que tu tens feito para o Senhor? O que tu tens feito para Deus? Pastor, eu venho no culto. Você vem no culto para você, sim ou não? É como alguém que vai no restaurante. Quem já foi no restaurante, graças a Deus? Né? Se você vai no restaurante, você vai pelo empregado ou você vai para você? Para você. Pastor, eu oro. Orar também é para você. Você ora para se encher de Deus. Sim ou não? Pastora, lembrei agora, eu jejuo. Jejuar também é para você se fortalecer na fé. Não é para Deus, é para você. Pastora, está estreitando, pelo amor de Deus.
Não, mas eu adoro, eu canto, também é. Amém, você está até oferecendo a Deus, mas o louvor e a adoração é algo que é voluntário, não é um serviço, é a gratidão. Então pergunta de novo para o teu irmão, o que tu tens feito para Deus? Quarta chave, para reparar o altar, eles agora sim, depois de tudo isso, eles colocam um sacrifício, eles oferecem algo a Deus. O sacrifício agora no novilho está em cima do altar. É aquilo que entregamos, é a nossa oferta, é a nossa dedicação, é o nosso melhor, é o nosso tempo. A quinta chave na reparação do altar, eles lançam água, eles colocam água sobre tudo, e água é um símbolo da palavra. E sexta, agora, depois que eles estão com água, que eles colocaram sacrifício, as pedras estão no lugar, lançaram água sobre o sacrifício. Agora sim, no versículo de número 36, Elias dobra o seu joelho, o altar está reparado, o altar está novo, tem sacrifício, tem água, tem unidade, tem, comunhão, está tudo ali, tá? Agora sim, Elias não faz uma oração de um dia, de 24 horas, ele não tem que se retalhar, ele não tem que andar de joelho para lá e para cá, é uma oração de menos de 1 minuto, a única oração que Elias faz é: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Elias ora menos de de 1 minuto, uma oração rápida, objetiva, não foi uma oração longa, mas o altar estava reparado, havia comunhão, havia sacrifício, envolvimento, tudo estava pronto, então não tinha que ter muita conversa, menos de 1 minuto, e o que acontece, pastora, tu já sabes, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água, lambeu tudo. O Senhor respondeu, porque altar é lugar de entrega, mas altar é lugar de ver a manifestação de Deus pela nossa vida. Aleluias! Oh, aleluias! Eu estou aqui como profetisa de Deus, ministrando a palavra, para te dizer, querido, que é chegado um tempo que Deus quer se manifestar com fogo, Deus quer se manifestar a ti, Deus quer se revelar à tua vida, Deus quer fazer algo novo, Deus quer trazer a manifestação do poder dele sobre a tua vida. Pastora, e agora, pastora, o que eu faço? Repara o altar. Quando nós reparamos o altar, quando está tudo em ordem, não precisamos de muito esforço, a nossa oração é rápida, é objetiva, mas Deus responde, porque Ele tem prazer em responder ao seu povo. Aleluia! Quais são os resultados do altar reparado, pastora? Primeiro, resposta de Deus imediata, a resposta para a tua vida. Eu não sei pelo que tu tens clamado, mas eu sei de uma coisa: o Senhor anunciará coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas Ele revelará a ti. Oh, tem resposta de Deus para a tua vida. Ei, eu estou dizendo que tem resposta de Deus para a tua vida. Ei, eu estou dizendo que tem resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Resultados, pastora, quando o altar está restaurado, respostas imediatas de Deus. Segundo resultado do altar restaurado, o fogo cai do céu. Crente que tem altar restaurado, por isso que fala que ele é fogo puro. Aleluia! Quando nós temos o altar restaurado, estamos oferecendo algo a Deus, estamos sacrificando no altar, Deus responde com fogo, Deus responde com glória, Deus responde com avivamento. Aleluia! Deus não te quer mais ou menos, Deus não te quer quase quente, Deus te quer cheio do fogo. Aleluia! Deus tem fogo para a tua vida. Terceiro, resultados do altar restaurado.
A palavra de Deus diz que quando o fogo desceu, lambeu tudo, o povo olhando o fogo descendo, a única coisa que eles conseguiram dizer: só o Senhor é Deus. Resultados do altar restaurado: tem conversão, tem mudanças de mentalidade, aleluia, tem rendição diante do Senhor. Eu não sei por quem tu tens orado. Quem sabe tens orado pela salvação da tua casa, quem sabe tens orado pela salvação de um ente querido, de um amigo, mas pode ter certeza, com o altar restaurado, querido, tu vais ver, eles vão cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem resposta de Deus aqui nessa noite. Eu disse aqui no começo que existiam 3 tipos de altares. O primeiro, para a promessa, aliança. Quando nós levantamos um altar, nós estamos entrando em aliança com Deus, estamos selando uma aliança com Deus, estamos dizendo: Deus, eu creio nas tuas promessas e eu creio que elas se cumprirão na minha vida. Eu quero te dizer que nessa campanha, tu que tens feito essa campanha, tu estás edificando esse altar, e eu quero declarar que as promessas de Deus, elas se cumprirão na tua vida em nome de Jesus. Nenhuma das palavras lançadas cairão por terra, todas elas se cumprirão, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Segundo altar é o altar de bronze, onde o sacrifício era oferecido, onde ali tinha sacrifícios de boi, de cordeiros, era oferecido no altar de bronze, e o sangue simbolizava o perdão dos seus pecados. Quem sabe essa palavra te confrontou, quem sabe estás a olhar para a tua vida hoje e tens pensado: meu Deus, eu tenho falhado, o meu altar está quebrado, Senhor, eu não tenho conseguido largar aquele pecado. Quem sabe você até foi citado na palavra, alguma característica despertou no teu coração e tens pensado: meu Deus, eu sou isso, realmente eu tenho vivido algo que eu não queria viver, eu tenho pecado, eu tenho falhado. Mas eu quero declarar que isso não é uma sentença sobre a sua vida, aleluia. Porque, pastora, quando nós levantamos o altar, o sacrifício é feito, e nós não precisamos mais trazer boi, não precisamos mais trazer um animal, ele foi feito uma vez por todas, através de Cristo Jesus, aleluia. E ele disse: andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Você é livre. Este altar mostra para esse povo que a Deus, aleluia. Tu não tens que ficar debaixo do jugo do pecado, tu não tens que ficar debaixo dessa acusação do inferno, tu não tens que ficar debaixo desse peso. O Senhor te libertou, o Senhor, ele veio e ele levou sobre si a nossa maldição, a nossa dor, ele levou sobre si o nosso pecado, para que eu e tu fôssemos livres, aleluia. Hoje o Senhor tem libertação para a tua vida, hoje o Senhor tem restauração para a tua vida. Posso ficar de pé diante. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o terceiro altar, pastora, diante da tua glória. o terceiro altar não era para oferecer um animal, não era um altar de sacrifício, era o altar do incenso, era o altar da adoração. Esse altar, nós já passamos da fase de servir a Deus por causa da promessa. Esse é o primeiro. Depois, nós servimos a Deus porque Ele nos purifica de todo o pecado. Passamos por Ele também. E agora, pastora? Agora quer lá saber, estou que nem Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que nos currais
todo animal morra, não haja pasto, quer lá saber, meu irmão, eu vou adorar o Senhor, eu vou celebrar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, aleluia, é o altar da adoração, e eu quero saber se nessa noite tem adorador aqui dentro, tem? Dá uma olhadinha pro lado, vê se teu irmão está com cara de adorador, se ele está com cara de mais ou menos. Fala para ele, está na hora de queimar nesse altar. Fala, põe incenso nesse altar. Abre a tua boca e comece a adorar. Porque nos 3, Deus responde com fogo, Deus responde com glória, Deus se manifesta. Fique de pé em nome de Jesus. O teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, cante. teu sacrifício, o teu altar. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Vou pedir a irmã do sonho para me ajudar, por favor, irmã. Tenha misericórdia de mim. É porque quando entra todo mundo aqui, a voz do irmão me cobre aqui, irmão. Vou pegar teu microfone, varão. Sabe, irmãos, eu quero orar nessa noite. Eu vou usar mais 5 minutos. Eu quero orar, porque eu disse que altar é lugar de promessa, altar é lugar de perdão, mas altar é lugar da manifestação da glória de Deus, é lugar de resposta. Tu tens feito essa campanha, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que tu tens clamado ao Senhor, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer. Lá, naquele Monte Carmelo, todo mundo dizia, é impossível uma nação inteira se voltar para Deus, Deus responder com fogo, impossível para Baal, mas para Deus tudo é possível. 1 minuto de oração, fogo desceu do céu, invadiu, e toda uma nação se converteu ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, tu que crês que Deus quer fazer algo hoje. Pastor, eu preciso do toque de Deus na minha vida, eu preciso. Tu que estás aqui levantando o altar porque tu tens promessa na tua vida. Tu que estás aqui levantando o altar porque tu precisas de um perdão, de um pecado, de uma libertação. Tu que estás aqui porque estás entrando em comunhão com Deus, o diabo tem tentado calar e parar a tua adoração, mas hoje estás aqui para dizer, Deus, eu não vou sair desse lugar de adoração ao Senhor. Se tu és esta pessoa, se esta mensagem falou contigo, vem aqui à frente, porque eu quero orar por ti. Aleluias. Aleluias. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima, Senhor, mostra sim, a Deus em Israel. Caia fogo do céu,
queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, há Deus em Israel. Em nome de Jesus. Desde a ponta do pé ao ombro da cabeça, o Senhor te toca. A unção de cura hoje se movendo na tua vida. Olha como o Senhor te toca. Senhor, em nome de Jesus, coloque, Senhor, a tua filha em tuas mãos. Toda a cadeia que prende essa mulher, toda a amarra que prendia, em nome de Jesus, na mente e na alma, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda obra que foi feita contra a vida dela está quebrada, anulada. Toda palavra que foi lançada, toda oferenda que foi feita para destruir a vida dela, em nome de Jesus, está anulada agora sobre ela. Senhor, eu coloco, Senhor, esse jovem em tuas mãos. Hoje, Deus, ele está entregando a sua vida a ti. Oh, Deus, todo o peso que ele vem carregando sozinho. Todo o peso que ele vem carregando sozinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda amarra que foi colocada no coração dele, toda amarra que foi lançada contra os sentimentos dele, em nome de Jesus, solta o coração dele, solta os sentimentos dele, solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda amarra que te prendia nos teus sentimentos. Ora, vai a sério que ela vai sair. Eu oro por você, eu vejo teu coração envolvido. Deus me diz que o inimigo briga com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Altos e baixos, você não consegue sair desse ciclo. Oi, carabachandarabalhas. Muitas vezes tu te sente no fundo do poço. Emocionalmente as pessoas falam, mas você tem tudo e você não é feliz. Oi, barabachora, carabachandarabalhas. Mas o Senhor está mudando a tua sorte. Ele muda a tua história. Ele está libertando o teu coração. Chore, barabachura, diga para o coração. Eu te entrego toda a minha vida em tuas mãos e te reconheço publicamente como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e ajuda a ser fiel a ti, porque eu sei que tu és fiel a mim. Amém. Senhor, nós selamos essa palavra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar, irmãos. Me ajuda aí. Adora a Deus. Fogo no céu, venha este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Senhor, que a tua bênção venha sobre o teu povo. Venha sobre o teu povo, diante do teu altar. Renova aliança, renova promessas. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este
nome de Jesus. Oh, Senhor. Caia fogo do céu. Aleluia. Este altar. Mostra Senhor, eu oro por cada um que está aqui, Senhor, diante de Ti nessa noite. Eles não estão diante de mim, Senhor. Eles não estão diante de homens, mas eles estão diante da Tua santa e bendita presença. Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de perdão, e Tu és aquele que manifesta a Tua glória a favor do Teu povo. Manifesta a Tua glória a favor do Teu povo nessa noite. Quem crê, levanta as tuas mãos uma época. Levanta as duas e por um minuto não peça nada. Ofereça adoração ao Senhor. Vai. Não peça, só adore, não peça. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluias. Aleluias. Eu queria terminar esse tempo pedindo só mais um minutinho. Já estou em cima. A gente vai terminar só com o som dos instrumentos e o som do nosso glória a Deus e aleluia. Tu não vais pedir nada. Já passamos pelo altar lá de pedra. Passamos pelo altar de bronze. E agora vamos invadir no altar de ouro. Só adoração. Consegues? Levante as duas mãos. A Bíblia diz: levantai mãos santas no santuário do Altíssimo. Abre a tua boca agora. Começa a dizer palavras de louvor e de amor ao Senhor. Tu que és batizado com o Espírito Santo, adore a Deus em línguas espirituais. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga Jesus, eu te amo, Tu és santo, Tu és grande, Tu és digno. Obrigada, Senhor. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus bendito, adorado, exaltado, reconhecido. Oh, para sempre, sempre. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele o domínio, a Ele ações de graça, soberania, autor e consumador da nossa fé, Jesus! Jesus! Oh, Jesus! Oh, aleluias! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! Quem crê na bênção de Deus essa noite, diga aleluia. Um jovem aqui se entregou a Jesus, irmãos, olha que bênção. Alguém mais que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Tem alguém aqui que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida definitivamente para Jesus? Pastor, eu vou parar de cochear entre dois pensamentos, eu quero Jesus. Tem alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal assim com a sua mão que eu vou orar por ti. Tem alguém? Tem um jovem aqui que já se entregou. Há alguém mais? Não há? Então eu sei que Deus dará outras oportunidades. Você que está online, põe aí no comentário. Tenho certeza que a equipa vai entrar em contato contigo e vai estar orando contigo. Eu queria que tu virasse pelo menos para 2 irmãos. Quantos? Tu vais dizer ao teu irmão assim. Eu vou até me despedir que depois vou cumprimentar também. Então antes, fica aí paradinho. Pastora, obrigada. Deus abençoe muitíssimamente a vida de vocês, Pastor Márcio, essa igreja, todo o corpo eclesiástico. Deus abençoe e os faça prosperar abundantemente. Amém? Obrigada pelo convite, os irmãos que me receberam. Eu trouxe ali, irmãos, tem bíblias, tem livros. E se você quiser adquirir, está ali fora. Amém? Tem o material, o preço está atrás assim, para quem só quiser saber. Tá bom? Então já me despedi. E o último pedido que eu vou fazer. Orem por mim. Tudo bem, irmã? Quando você estiver no seu tempo devocional, fala assim: Senhor, abençoa a pastora Karine onde ela estiver. Aí vocês vão orando por mim, eu vou orando por vocês. Aí quando a gente chegar lá no céu, não precisa mais. Fechou? Amém? Então orem por mim. Agora sim, eu queria que tu cumprimentasse. Vou aumentar porque eu falei muito, então vou aumentar. Cumprimenta pelo menos 3 irmãos.
Fala pro teu irmão, teu altar tá calma, teu altar tá restaurado. Não, calma, irmão, calma. É pregação completa. Você vai pregar pro seu irmão. Ó, o teu altar tá restaurado. Então, Deus vai cumprir as promessas. Já perdoou os teus pecados e é tempo de tu levantares e dares adoração a Ele. Pregou? Ficou muito difícil? Se não lembrar tudo, fale o que você lembrou da mensagem, mas fala. Fala, o teu altar já está restaurado, irmão. Deus tem glória para a tua vida, tem resposta para a tua vida. Pelo menos para 3 irmãos, fale com ele. Aleluia! Deus abençoe. Obrigada.